Aqui não. Ainda não. Ah, Jesus, deixa eu ver aqui o que foi. Deixa eu só tirar o fone aqui que deu algum problema, não tá pegando com o fone, eu vou ficar com áudio do dispositivo mesmo. Me escutam ainda também, né? Uhum. Pronto, então, essa primeira parte do conteúdo, a gente vai estar expandindo o que vocês estavam vendo em R1, até período passado, para quem estava pagando R1, né? Que é essa parte de esforços seccionais. A gente vai continuar agora vendo tensão normal, só que nessa primeira parte a gente vai ver tensão normal para vigas de seção compostas, ou seja, vigas que a seção é composta de mais de um material. Em R1 nós víamos uma viga que às vezes tem uma seção simétrica ou assimétrica e ela era composta de um só material, né? Ou era madeira, ou era aço, ou era concreto e por aí vai. Agora a gente vai estar aprendendo a trabalhar com vigas de mais de um material, porque isso vai gerar uma diferença. Cada material tem uma resposta ao esforço que é submetido devido às propriedades dele. Existem duas propriedades principais que vão afetar a resposta de uma seção para um dado esforço. Primeiro, as propriedades geométricas da seção e segundo, as propriedades do material, que aí é onde vai entrar coeficiente de Poisson, vai entrar módulo de elasticidade e outros tantos coeficientes. Para a gente aqui o que vai importar agora vai ser o módulo de elasticidade que vai causar uma diferença na forma com que a seção vai responder aos esforços, certo? Então aqui a gente vai iniciar vendo aqui essas vigas de seção composta, ok? Para a gente conseguir resolver as vigas de seção compostas, tem basicamente 4 passos que nós precisamos seguir, certo? Uma viga de seção composta vão ser compostas de 2 ou mais materiais. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer é escolher qual dos materiais que a gente vai transformar. Porque o intuito é que eu pegue minha seção real, transforme uma seção e a partir dessa seção transformada em um só material, eu vou calcular meus esforços seccionais, certo? Então aqui tem essa imagem ilustrativa dessa viga, que em cima a gente tem um material 1 qualquer, vamos dizer que seja aço, e embaixo a gente tem um material 2 qualquer, vamos dizer que isso seja uma madeira. Então, eu tenho que escolher qual material vai ser transformado em qual. Eu tenho que ou transformar o aço em madeira ou transformar a madeira em aço, certo? Então esse é o primeiro passo, escolher qual é o material que vai ser transformado. A partir do momento que eu escolho qual é o material que vai ser transformado e em que ele vai ser transformado, certo? Nós passamos aqui para o segundo passo, que é calcular o fator de transformação desse material. E como é que a gente vai calcular o fator de transformação desse material? Se aqui eu estou transformando o material 1 no material 2, então eu vou dividir o módulo de elasticidade do material 1 pelo módulo de elasticidade do material 2. Ou, se eu estiver transformando o material 2 no material 1, eu vou estar dividindo o módulo de elasticidade do material 2 pelo módulo de elasticidade do material 1, certo? O que é que eu quero que vocês observem aqui principalmente? No numerador vai ficar o material que vai ser transformado e no denominador vai ficar o material que ele será transformado, certo? Vamos dizer que aqui esse material 1 seja o aço e o material 2 em concreto. Se eu quero transformar o concreto em aço, então eu tenho que dividir o módulo de elasticidade do concreto pelo módulo de elasticidade do aço. Se for o contrário, transformar o aço em concreto, então eu tenho que dividir o módulo de elasticidade do aço pelo do concreto, certo?
Até aí, tudo bem para vocês? Podem colocar no chat. Calma, a tua última parte foi, no caso, se eu quiser transformar o aço em concreto, aí eu vou dividir o concreto pelo aço, não? Não, o aço em concreto. Repete aí de novo, por favor. Porque tu falou, se eu quiser transformar o aço em concreto, eu vou dividir o modo de elasticidade do aço pelo de concreto? Exato. O que vai ser... Não é o que irá se transformar que vai ficar embaixo? Não, o que fica embaixo é isso mesmo que você falou. Você está certa e o que você falou também é certo. Se eu quero, vamos dizer que o material 2 aqui seja concreto, certo? Esse material 2 aqui, ok? Se esse material 2 é concreto e eu quero transformar ele em aço, então eu vou estar dividindo aqui o modo de elasticidade do material 2 pelo modo de elasticidade do material 1, certo? 2 concreto e 1 aço, ok? O que fica embaixo no denominador é o que irá se transformar. Deu para entender? No caso, é porque eu tinha entendido que era o de baixo seria o que ia se transformar, mas no caso é no qual ele vai se transformar, né? Exatamente, no qual ele vai se transformar. É isso mesmo. Beleza. Aí, o terceiro passo é algo simples. Tá sendo gravado, João Vitor. Certo? Eu estou explicando aqui o passo a passo, mas quando a gente passar para o exercício vai ficar mais claro tudo isso, certo? Então, o próximo passo vai ser multiplicar o comprimento do material que a gente está transformando, certo? Por esse fator de transformação que a gente encontrou, certo? Ou seja, se eu estou transformando o concreto, eu vou multiplicar o concreto por esse fator de transformação que eu encontrei. Se eu estou transformando o aço, eu vou ter que multiplicar o aço por esse fator de transformação que eu encontrei, certo? E vice-versa. Sempre lembrar, multiplica o material que está sendo transformado, certo? Aqui a gente tem um exemplo. Se vamos supor que E1 é maior que E2, e eu estou transformando o material 2 no material 1, aqui ó, eu estou transformando o material 2 no material 1, por isso ele está em cima. Então, se eu estou dividindo o modo de elasticidade menor pelo maior, então eu vou encontrar um N menor que 1, certo? N aqui, N aqui vai ser menor que 1. Então, se eu multiplicar aqui a base original, tá vendo essa base original aqui em cima, nessa base B? Se eu estou multiplicando a base original pelo número menor que 1, então eu estou achando uma base menor do que a base original, ok? Aí por isso sofre esse encurtamento a minha base na seção transformada. E agora, toda a minha seção é transformada em uma seção de material homogêneo, certo? Seção de material homogêneo. Ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida no que eu expliquei? Ok. Ok, certo? Pronto. Até então, tudo que tem de diferente nesse conteúdo dessa primeira parte é isso. Porque o quarto passo é fazer o que vocês já conhecem. Calcular as propriedades da seção transformada. Quais são as propriedades da seção transformada? Momento de inércia e área, certo? E fazer todos aqueles cálculos usuais que nós já fazemos desde a disciplina DR1. Calcular a tensão, a tensão de alinhamento, a tensão normal vai ser igual ao momento que atua na seção, vezes o momento... Eita, minha gente, perdão, me deu um branco agora.
É o momento vezes, rapidinho aqui, que eu também esqueço às vezes. O momento vezes a distância ao centroide, da parte que a gente quer calcular, dividido pela inércia do material, certo? Essa é a fórmula que a gente já trabalha com ela, ok? E, ao final de tudo, eu só vou ter que observar uma coisa. Se eu estou calculando a tensão no material que foi transformado, então eu tenho que, ao final do meu cálculo, multiplicar novamente pelo fator de correção para dar o valor real da tensão naquele material na minha viga real, certo? O que eu achar da parte original da viga, ou seja, eu estou transformando o concreto em aço. Então, quando eu calcular lá naquele ponto de minha viga real, que era concreto, mas eu estou calculando agora em uma seção transformada em aço, eu tenho que multiplicar aquela tensão que eu achei pelo valor de N. O que eu achar na parte de aço, que na viga real corresponde a aço também, já é o valor daquela tensão, certo? A única coisa que vai mudar é que a parte transformada eu tenho que multiplicar pelo valor de N. Vai ficar mais claro aqui quando a gente for passar para esse exemplo, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Talvez não tenha ficado muito claro, mas passando aqui para este exemplo, eu acredito que vocês vão entender melhor, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Tem esse problema 6.121 do Hibbeler, ok? Que vai nos dizer o seguinte: as partes inferior e superior da viga de madeira estão reforçadas com tiras de aço, como mostra a figura. Determine a tensão de flexão máxima desenvolvida na madeira e no aço se a viga for submetida ao momento fletor de 5 kN, já-se um rascunho da distribuição de tensão que age na seção transversal. Aí aqui ele dá o módulo de elasticidade da madeira e o módulo de elasticidade do aço, certo? Então, vamos pegar aqui cada uma das informações. Primeiro, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que essa minha seção é uma seção simétrica. Eu tenho que o valor da altura dessa minha seção, o valor aqui da base, quer dizer, o valor da base, ela é igual a 200 milímetros, que é igual a 0,2 metros. É uma dica que eu dou para vocês: sempre transforma essas unidades para o SI, porque tem menos risco de ter incompatibilidade de unidades e acabar dando um valor correspondente a uma unidade que não tem nada a ver com nada. Então, minha dica para vocês é sempre transformem, certo? Para evitar erros. Então, eu tenho aqui um H do aço, que é essa altura aqui do aço, de 20 milímetros, que corresponde a 0,02 metros. E tem aqui H da madeira, que mede 300 milímetros, corresponde a 0,3 metros, certo? Aqui agora a gente vai ter que escolher qual material vai se transformar em quê. Eu vou optar aqui por transformar o aço em madeira, certo? Quer dizer, perdão, a madeira em aço. Mas isso aí fica a critério de vocês. Vocês escolhem o que é que vai se transformar em quê, certo? Eu vou estar aqui, N vai ser igual ao módulo de elasticidade da madeira dividido pelo módulo de elasticidade do aço. Só observando aqui, vou transformar madeira em aço. Ok? Só para saber com vocês, eu estou falando muito rápido também, ou tá bom esse ritmo? Tranquilo. Ok. Tá tranquilo.
Ok, eu vou estar transformando aqui madeira em aço. Então, eu tenho aqui que N vai ser igual a 11 vezes 10 a 9, porque é gigapascal, dividido por 200 vezes 10 a 9. Cortando aqui e aqui, eu vou encontrar que N é igual a 11 sobre 200. Eu vou optar a deixar assim, eu poderia colocar na forma decimal, mas desnecessário, ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de B', ou seja, o que é B'? B' é justamente a, o comprimento. Joga minha roupa na bacia, no pomo. Vai lavar hoje? Vou colocar comprimento não, largura Lava Lava amanhã, porra, que hora? da madeira Eu já botei no mar. transformada Queria mesmo pra quinta. Na quinta. em Na quinta, aço. Sexta. E qual vai ser o valor de B'? B' vai ser igual justamente o N vezes o B, certo? Lembrando, o B da madeira, só que como o B da madeira e o B do aço são o mesmo, então é a mesma coisa. Então B' vai ser igual a 11 sobre 200 vezes a base de 0,2 metros, certo? Eu vou achar aqui, portanto, que B' vai ser igual a, deixa eu fazer aqui rapidinho, a 0,011 metros. Certo? Pronto, já achei aqui o valor de B. O que é que eu tenho que fazer agora que eu já achei o valor de B? Eu tenho que desenhar aqui minha seção já transformada. Uma coisa que eu digo a vocês, não tentem fazer sem desenhar a seção. Desenhar a seção não custa nada, porque vocês vão visualizar melhor o que é que está acontecendo e evita que vocês cometam algum erro, certo? Então, sempre desenhe essa seção para que vocês não se confundam. Como é que vai ficar aqui essa minha seção? Como eu estou transformando o aço em madeira, perdão, a madeira em aço, observem aqui que o comprimento original era 0,2 metros e agora foi para 0,011 metros, ou seja, diminuiu a espessura da minha madeira. Então ela vai sofrer uma diminuição e o aço vai continuar do mesmo tamanho, porque ele não está sendo transformado. Ou seja, vai estar se transformando em uma seção em I da minha viga, certo? Vai estar dessa forma. Minha seção vai ficar dessa forma, certo? Minha seção transformada, ou seja, minha seção feita de um só material, ok? Aqui, lembrando, essa parte superior e essa parte inferior correspondem às minhas partes. Eita, saiu aqui. Essa parte superior e essa parte inferior correspondem à minha parte da viga real e essa parte aqui do meio corresponde à minha viga transformada, certo? Lembre de diferenciar isso aqui. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter essa espessura, que vale 0,2 metros,
E essa espessura aqui, ali era a espessura da mesa, e aqui vai ser a espessura da alma, que vai valer 0,011 metros, certo? Quando a gente já transforma essa seção, o que é que vamos fazer logo aqui? Vamos calcular o momento de inércia dessa minha seção transformada, ok? Então, fazendo aqui o cálculo, momento de inércia da seção transformada. O momento de inércia de minha seção transformada, eu vou calcular como eu calculo o momento de inércia de qualquer uma ou outra seção composta, certo? Teorema dos eixos paralelos. Não esqueçam disso. Agora, sobretudo em R2, vocês vão estar trabalhando muito com momento de inércia, centroide, um conceito também que vocês vão estar vendo agora novamente, que só viram em mecânica 1, produto de inércia. Então, revisem isso, é importante. Senão vocês não vão conseguir progredir no conteúdo. Então, eu tenho aqui essa minha seção. Eu vou calcular o momento de inércia dela. Como aqui eu sei que o centroide vai estar no meio, vocês concordam comigo que o centroide aqui está no meio, né? Alguém tem alguma dúvida do porquê? Por causa da simetria, né? Exatamente. O centroide está no meio, por causa que minha seção vai ter uma simetria, ok? Então o centroide vai estar aqui no meio. Se não fosse uma seção simétrica, aí eu teria que calcular o meu centroide, ok? Então aqui, o que é que eu vou ter? Essa espessura aqui, que eu já vou colocar em metros, 0,02 metros. Aqui também 0,02 metros. Aqui no meio, como era 300 milímetros, então eu vou ter aqui 0,15 metros aqui e 0,15 metros aqui, ok? Então, calculando aqui o meu momento de inércia para essa seção transformada. E eu vou colocar aí linha, porque não é o momento de inércia da viga real, certo? Tudo que tiver com linha aqui é em relação à viga transformada. Então, I' vai ser igual a momento de inércia dessa minha área pequena, certo? Dessa minha mesa. Duas vezes ela, né? Porque tem a mesa em cima e tem a mesa embaixo. Duas vezes momento de inércia de uma seção retangular. É a mesma fórmula. O comprimento, 0,2, vezes a altura ao cubo, dividido por 12, mais a área, que é 0,2 vezes 0,02, vezes a distância do centroide até o meu centro geométrico da seção, certo? Que vai ser aqui 0,15 mais 0,01. Por que 0,01? Porque aqui essa altura é 2, então esse centroide dessa seção aqui, lembrando, esse centroide daqui, ok? Ele está justamente a 0,01, ok? Então esse valor ao quadrado, certo? Mas agora eu vou para a minha parte da alma. A parcela da alma vai ser 0,01, 0,011, quer dizer, vezes 0,3 ao cubo, dividido por 12.
como o centro da minha alma corresponde ao centro geométrico da minha figura, então eu não tenho essa parcela daqui, essa segunda parcela, que é correspondente a esforço de área, certo? Eu não vou ter essa segunda parcela aqui. Então, aqui eu calculo meu momento de inércia. Alguém tem alguma dúvida nesses termos que eu coloquei aqui? Abra o microfone para falar qualquer coisa. Não estou visualizando a tela agora. Tudo certo. Só estou digitando aqui os termos na calculadora. Zero ponto 15 mais 0,01 ao quadrado. Lembrando que isso aqui é teorema dos eixos paralelos, certo? Para calcular o momento de inércia de seções compostas. Dividido por 12. Eu vou achar aqui um momento de inércia de 2,503 vezes 10 a menos 5 metro a quarta. Agora que eu achei o momento de inércia, eu posso simplesmente jogar na minha fórmula de tensão. A fórmula de tensão que vai ser igual a o momento vezes a distância que eu quero calcular, dividido por a minha inércia, ok? Então, primeiro, calculando aqui a tensão máxima do concreto. Deixa eu colocar assim para ficar melhor. Tensão do aço, primeiro aqui, quer dizer, do aço máxima. A tensão máxima, a gente sempre tem que lembrar, é a tensão que ocorre nessa zona da extremidade, ok? Essa tensão que vai ocorrer aqui. Então, aqui, quando eu for calcular, eu vou achar justamente que M, qual é o momento que ele deu? Ele deu um momento de 5 kN. Então, vou ter aqui 5 vezes 10 ao cubo, vezes qual é essa distância? Essa distância vai ser a distância do meu centroide até a extremidade. Aqui eu tenho 0,15 mais 0,2, então eu tenho que essa distância y aqui vai ser igual a 0,17 metros. Então eu tenho vezes 0,17 metros dividido por minha inércia da seção transformada. 2,503 vezes 10 a menos 5. Calculando isso, 5 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 0,17, dividido por esse valor. Deixa eu só conferir aqui. Só ver aqui que teve alguma coisa que não bateu com o gabarito. 0,02, 0,15, 0,01. Não, mas tá certo. Eu acho que foi só questão de arredondamento aqui, certo? Então vai dar justamente 3, 9, 5, 2, 9, 18 Pascal, que é igual aproximadamente 33 MPa.
34, na verdade, né? Aqui arredondando. 34 MPa. Ok, até aqui alguém tem dúvidas? Ok, vou seguir. No Agora caso, seria vamos... negativo não, Lucas? Ah, sim, sim, sim. É porque eu não estou observando aqui em relação a se está comprimindo ou se está tracionando. Porque essa tensão máxima aqui, essa tensão que vai ocorrer tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, é o mesmo valor. Eu estou olhando só para o módulo dela. Porque, de fato, pela direção desse momento aqui, ó, certo? Dá para ver que a fibra de cima está sendo comprimida e a fibra de baixo está sendo tracionada. Eu estou olhando aqui o valor em módulo, certo? Vou colocar aqui em módulo. Mas você está certo. A parte de cima está sendo comprimida e a parte de baixo está sendo tracionada. Quanto a isso, a gente não vai ter tanta preocupação até então, não, ok? Mas sempre saibam observar o que está sendo comprimido e o que está sendo tracionado, para vocês não errarem. Deu para entender? Deu. Aí agora a gente vai calcular aqui a tensão na madeira, certo? A tensão da madeira máximo vai ser justamente a tensão que ocorre nessa distância extrema aqui da madeira, que vale justamente 0,15 metros. Contudo, como a gente transformou a madeira em aço, o que é que a gente precisa fazer? Precisa multiplicar N vezes M vezes Y dividido por I. Não esquecer disso. Como era transformado, eu tenho que multiplicar para achar a tensão real. Observe uma coisa. Como eu transformei em aço, o que eu calculei aqui no aço já corresponde ao real. Mas como eu transformei a madeira em aço, o que é para eu achar na realidade da madeira, na vida real, eu tenho que multiplicar pelo N. Teve muita gente no período passado que esqueceu de fazer isso na prova e acabou perdendo uma parte da questão. Então não esqueçam. Então aqui vai ser igual a N, que vale 11 sobre 200, vezes M, que é o mesmo 5 vezes 10 ao cubo, vezes essa distância lá de 15, 0,15 quer dizer, dividido por minha inércia de 2,503 vezes 10 a menos 5. Ok? Então, eu fazendo esse cálculo aqui, irei achar que minha tensão máxima na madeira é 1,647,7,15 M megapascal, pascal, que é igual aproximadamente a 16,5. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 16, 1,6 na verdade. 1,6 MPa. Ok? Observem uma coisa aqui. Que é importantíssimo vocês terem uma noção sobre.
Por mais que a mudança aqui da altura seja pouquíssima, da madeira para o aço das extremidades, quando a gente viu em seção simples, isso não causava tanta mudança assim nas minhas tensões. Mas por ser uma viga de diferentes materiais, ocorreu essa diferença toda aqui, certo? Ou seja, é quase 30 vezes mais a tensão que estava sendo suportada de um para o outro. Ou seja, tem uma diferença grande. Isso tudo se dá devido à resposta do material à tensão que é submetida pelos diferentes módulos de elasticidade que o nosso material vai ter, ok? Então, essa questão a gente também vai pedir o diagrama, né? O diagrama não. O rascunho da distribuição de tensão. Eu tenho aqui minha seção. Deixa eu só diminuir aqui um pouco para poder caber. Eu tenho aqui minha seção. Certo? Na minha seção, eu vou ter esse meio, que vai ser o meu centroide. Vou fazer uma seção direitinha aqui, que essa seção tá feia só. Eu tenho essa minha seção. Eita. Eu tenho essa minha seção aqui. Desisto, eu vou desenhar normal mesmo. Eu tenho aqui minha seção, essa parte de cima é aço. Aqui no meio nós temos madeira. E aqui nós vamos ter aço de novo. Certo? Basicamente, essa aqui é a minha seção. Aço, madeira e aço, como se fosse um sanduíche. Nessa parte aqui do aço, eu tenho esse meu um valor de tensão, que é a mesma tensão que eu vou ter aqui. A tensão, ela vem caindo. Ela vem caindo até achar um dado valor aqui, que eu vou deixar para vocês acharem depois. Aí, do nada, ela cai mais ainda e vem aqui o centro, certo? Tem gente que isso aqui está no centro, que não está tão reto. Se vocês olharem no solucionário, vai estar mais direitinho isso aqui, ok? Eu não vou me ater muito a isso, porque para a gente avançar. Aqui tem essa tensão de 34 MPa e aqui tem essa tensão de 1,6 MPa, ok? Eu quero que eu sugiro a vocês, calculem a tensão que está aqui, essa tensão aqui, certo? Aqui vocês vão calcular na madeira, ok? Na madeira, quer dizer, no aço, só que a diferença é que vocês não vão usar esse N. Se eu não usar esse N, eu vou estar calculando a tensão no aço nesse ponto daqui. Aí vocês vão encontrar esse valor. É só jogar na fórmula que você encontra ele, ok? Eu não vou me ater muito a isso para a gente poder avançar. E vocês têm também um solucionário do material aí, conseguem observar. Dessa primeira parte, alguém tem alguma dúvida? Alguém? Pode colocar aí no chat também, que eu estou olhando aqui agora. Ok, de boa, então vamos passar para a próxima parte. Deixa eu só abrir aqui um arquivo no meu computador. Cadê?
Pronto. Agora, dentro dessa parte de vigas de seção composta, nós também vamos trabalhar com essa questão de vigas de concreto armado. O concreto, quando a gente trabalha, o concreto armado, né, quando a gente trabalha, o concreto ele tem um comportamento, o aço ele tem outro comportamento. Desde que a gente estuda lá em materiais 1 e materiais 2 também um pouco, nós vimos que o concreto ele é um excelente material para resistir à compressão, porém, o concreto ele é muito frágil para resistir à tração. A resistência à tração do concreto é mais ou menos 1/10 da resistência à compressão dele, ou seja, é muito pequeno. Então, por isso, as vigas de concreto são reforçadas com armaduras de aço, certo? Qual é a função do aço? A função do aço é justamente resistir aos esforços de tração que estão sendo solicitados naquela viga, naquela estrutura, naquela coluna, certo? Então, para isso é que se reforça com aço. E, para tanto, a gente precisa saber calcular corretamente a minha seção, a disposição das armaduras, a disposição do concreto, para que eu garanta que o concreto não vai estar sendo submetido a um esforço que ele não aguenta, que é um esforço de compressão, certo? Então, para isso, a gente precisa definir justamente como é que está sendo essa dinâmica de tração e compressão nas minhas seções de concreto armado. Então, inicialmente, a gente vai ter também aqui um passo a passo. Primeiro, nós vamos ter que calcular também aqui um fator de correção N. Só que agora a gente vai padronizar o seguinte: nós vamos transformar a minha área de aço em uma área de concreto. E, para tanto, sempre, a gente vai estar dividindo aqui o módulo de elasticidade do aço pelo módulo de elasticidade do concreto, certo? Aço em cima e concreto embaixo. Depois disso, nós vamos calcular a área de concreto equivalente ao aço. Esse é a linha que eu chamei aqui. Esse a linha vai ser calculado como o valor de N que eu achei vezes a área de aço. Se eu tenho, vamos dizer, 4 barras de aço, cada uma com bitola de 16 milímetros. Calcula a área de cada uma dessas barras com bitola de 16 milímetros e multiplico por 4. Isso aí vai dar essa área total de aço. Lembrando, área total de aço. Poxa, semana eu lá. Não é a área só de uma barra, não é a área só de uma cordoária. É a área total de aço que tem em minha seção, certo? Aí, a partir disso, eu vou achar uma área de concreto equivalente ao aço, certo? Ou uma área de aço equivalente ao concreto, como vocês queiram chamar. O terceiro passo vai ser calcular a posição do eixo neutro. Isso aqui talvez seja a parte que as pessoas mais se confundem. Então, para a gente calcular a posição do eixo neutro, a gente vai exigir que o eixo neutro ele coincida com o centroide da minha figura. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso forçando que o somatório dos momentos estáticos de primeira ordem seja igual a 0. Lembra o momento estático que a gente usava lá na tensão de cisalhamento? Esse Qzinho aqui, esse abençoado. Peraí. Esse Q é esse mesmo Q que a gente vai estar usando o somatório dele na seção completa para achar a posição do meu centroide. A partir disso, calculando o centroide, na minha seção transformada,
eu vou ter aqui uma parte real e uma parte transformada. A parte real de concreto e a parte transformada do aço transformado em concreto, certo? Depois de transformar essa minha seção, eu vou calcular aqui as propriedades dela, a mesma coisa, área, momento de inércia, e depois eu vou calcular a minha tensão aqui como eu já calculo usualmente. Com a diferença que, quando eu for calcular na viga real o esforço que está agindo no aço, eu vou ter que multiplicar o que eu achei na minha seção transformada pelo valor de N, que é a mesma coisa que eu fiz aqui nesse tipo de problema, ok? Da teoria aqui, alguém tem alguma dúvida? É a mesma coisa, vocês só vão entender melhor quando eu passar para o problema. Alguma dúvida aqui? Até então, eu posso passar direto para o problema? Ok, vou passar aqui para o problema, então. O problema 6.127 do Ribble. A viga de concreto armado é feita com duas hastes. Eu só beber um pouco de água aqui que eu já cansei. A viga de concreto armado é feita com duas hastes de reforço de aço. Se a tensão de tração admissível para o aço for 280 MPa e a tensão de compressão admissível para o concreto por 21 MPa, determina o momento máximo que pode ser aplicado à seção. Considere que o concreto não pode suportar uma tensão de tração e ele dá aqui o módulo de elasticidade do aço, 200 gigapascal, e o módulo de elasticidade do concreto, 26,5 gigapascal. Ok? Então, bora calcular aqui, seguindo esse passo a passo que eu dei para vocês. Então, primeiro, vou calcular o valor de N. N vai ser igual ao módulo de elasticidade do aço dividido pelo módulo de elasticidade do concreto. Eu vou ter que N vai ser igual a 26,5 vezes 10 a 9. Eu errei aqui, 200 vezes 10 a 9, dividido por 26,5 vezes 10 a 9. Corta aqui. Onde para vocês, eu posso deixar aqui na forma decimal, mas eu opto por trabalhar com fração mesmo. Vocês que decidem como querem trabalhar para evitar mexendo com o número decimal, eu prefiro fazer assim. Agora, a parte que muita gente se confunde. Eu vou desenhar como minha seção transformada vai ficar, mais ou menos. Eu já vi aqui por cima que a minha base de aço, ela fica bem, de aço transformado em concreto, ela fica bem maior do que a minha base superior. Nesse caso, o que é que eu tenho? Eu vou ter que a área transformada vai ser igual à minha área original, vai ser igual à minha área original aqui, rapidinho, vai ser igual à minha área original vezes o N. E qual é a minha área original aqui de concreto? Eu tenho que A vai ser igual a... Eu tenho dois aços, duas barras de aço. Então, vou multiplicar aqui 2 vezes π, 2 vezes π,
vezes o diâmetro aqui de 25 milímetros, ou seja, 0,025, já transformando em metros ao quadrado, sobre 4. Vai dar a minha área total de aço. Minha área de aço vai ser igual a 2 vezes π vezes 0,025 ao quadrado, dividido por 4. Isso vai dar uma área de aço de 9,817 metros vezes 10 a menos 4 metro quadrado, ok? Aproximadamente. E eu vou ter aqui que a área transformada vai ser igual a 9,817 vezes 10 a menos 4 vezes N, que é 200, dividido por 26,5. Então, a linha vai ser igual a 200 dividido por 26,5. 5,41 aproximadamente, vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Nessa parte da transformação que eu fiz, alguém tem alguma dúvida? Eu só estou transformando o que é a área de aço em uma área equivalente a concreto. Só isso, ok? Agora é que eu vou ter que calcular como é que vai ficar minha seção transformada. Minha seção transformada, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma parte aqui da seção real. Vou ter uma parte aqui da seção real. Aí, aqui embaixo, eu vou ter uma parte equivalente à minha área de concreto de aço transformada em concreto. E como eu disse a vocês, a gente vai estar forçando que a linha neutra e o centroide coincidam. Qual é o meu objetivo aqui de coincidir a linha neutra e a linha neutra e o centroide? O objetivo é que daqui, nessa parte de cima, esteja sofrendo somente compressão e a minha parte de baixo esteja sofrendo somente tração. Ok? Isso é importantíssimo, porque eu garanto que meu concreto não vai estar sofrendo um esforço no qual ele não é capaz de suportar, certo? Na verdade, não é nem é esse todo, é essa parte aqui. Toda a parte de cima vai estar sofrendo somente compressão. Aqui é como se tivesse um vazio, nenhum nem outro. E a parte de baixo, ele vai estar sofrendo somente tração. Isso é importantíssimo, porque esse é o objetivo da gente estar transformando a seção. E lembrando aqui que essa área, ela corresponde justamente à minha área transformada. Agora vamos mexer nessa seção aqui e calcular. Primeiro, o que é que eu preciso saber? Eu já sei essa área aqui. Deixa eu desenhar aqui de novo essa seção maior. Não ficou tão reto, mas enfim.
O que é que eu tenho de informações aqui já? De informações. Eu tenho essa minha espessura, que ela vai valer 0,2, 0,15 e 0,2 de novo. Eu sei que aqui vale 0,1. Eu sei disso tudo aqui que eu vou ter uma... Observem aqui uma coisa. Eu vou pegar... Vou dar um zoom aqui grandão para vocês visualizarem melhor. Ó, em minha seção, o que é que eu tenho? Eu tenho que a distância da minha base ao centroide, a esse centroide, essa distância da base... Deixa eu só gravar isso aqui. Foi besteira. Deixa eu só ver se tem como bloquear. Achei. Eu tenho que a distância até o meu centroide dessa barra de aço, ela vai medir justamente 15 milímetros. Então, vocês concordam comigo, 50 milímetros. Vocês concordam comigo que a distância do meu centroide até essa parte daqui, certo? Essa distância ela vai valer justamente 400 milímetros. Certo? Vocês compreendem isso? Alguma dúvida nisso aqui? A distância do centroide até a parte de baixo da mesa, ela vai valer 400 milímetros, certo? É só visualização geométrica aqui dessa seção. Aí o que é que eu quero? As distâncias na vertical permanecem as mesmas, certo? A distância da minha área de aço equivalente vai continuar a mesma distância. O que é que eu preciso descobrir aqui? Eu preciso descobrir justamente quanto foi de concreto, qual foi a área de concreto que ficou nessa parte de baixo. Então, eu sei que, seguindo aquela figura lá de cima, eu sei que aqui eu tenho 0,1, daqui para cá, a gente imagina que isso aqui tem uma distância dx, certo? Ou seja, uma distância infinitesimal. Então, até aqui, eu sei que tem 0,4 metros, que foi o que eu achei lá em cima. 0,4 metros, ok? E essa altura aqui eu não conheço ainda. Eu vou chamar isso aqui de um X qualquer. É isso que eu vou ter que descobrir. E como é que eu vou ter que descobrir isso? Eu vou descobrir justamente por aquela fórmula. O somatório do meu produto de área vai ser igual a zero. Ou seja, o meu produto de área dessa parte superior, vou chamar aqui YA superior, e o meu YA inferior. Somando esses dois, tem que dar igual a zero. Como é que eu faço isso? É simples, só observação geométrica, ok? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho Y vezes A
Lembrando, sem o tio é a parte superior, ok? Então eu vou ter, qual é a minha área? Qual é meu y aqui primeiramente, certo? Meu y vai ser justamente a distância do meu centroide dessa parte e dessa parte. Vocês tentem lembrar que quando a gente calculava o momento de área de uma seção composta, a gente podia fazer semelhante ao momento de inércia. Pegava o momento de área da seção de uma parte da seção e somava com o momento de área da outra parte da seção, certo? Tentem lembrar isso lá de R1 e de mecânica 1, quando a gente viu isso. Se não lembrarem depois, eu posso dar uma reforçada a mais, ok? Então, primeiramente, qual é essa minha área superior? Minha área superior vai ser aqui, 0,1 vezes essa parte de cima, 0,2 mais 0,2 vai dar 0,4 mais 15 mais 0,15 vai dar 0,55. É isso mesmo? É isso mesmo, 0,55. Minha área vezes a distância. Lembrando, y' é a distância do centroide a linha neutra, certo? Aqui, N, A ou L, N, como vocês quiserem chamar. E com essa distância, se o centroide daqui, essa altura é 1, então aqui vai ser 0,5 mais essa distância x, ou seja, vezes 0,5 mais x, certo? 0,5, não? 0, é isso mesmo. Valeu. 0,05 aqui, 0,05 mais x. Pronto. Mais aqui a área dessa minha partezinha pequena. Qual vai ser essa área? Essa área vai ser essa espessura aqui, essa mesma espessura de cima, 0,15 vezes x, mais vezes, quer dizer, x dividido por 2. Por que x dividido por 2? Que é essa distância daqui, certo? Essa distância equivale a x dividido por 2. Pronto, então com isso eu encontro o meu produto de inércia dessa área superior. Agora para a área inferior. Oi? Tu pode, por favor, repetir de onde veio o 0,15 que eu me perdi. 0,15 é porque eu estou pegando a área dessa parte aqui, ó. A espessura dela é 0,15. Viu? Beleza, é que eu tava olhando para baixo. Valeu. Essa aqui é a espessura. Aí agora, para calcular a parte superior, a parte inferior. A parte inferior, ela é simples. Vai ser a minha área que eu achei, a linha, só isso, vezes essa distância. E qual vai ser a distância disso aqui ao meu centroide? Como eu sei que a distância disso aqui até a base de minha mesa, a base da minha viga, a base da minha mesa, tá certo? A base da minha mesa é 0,4, então a distância à linha neutra vai ser simplesmente 0,4 menos x. Então, A vezes 0,4 menos x. Eu sei aqui que A da seção transformada 7,41 vezes 10 a menos
3 vezes 0,4 menos x. Isso aqui é basicamente o cálculo que a gente tem que realizar para calcular os momentos de inércia, certo? Os momentos de inércia não, perdão. Os momentos de área de primeira ordem da parte superior e da minha parte inferior, ok? Agora o que é que eu faço? O somatório desses dois tem que dar igual a zero, ou seja, y' vezes A mais y' vezes A', y tio vezes A. Para não se confundir, eu vou chamar tio 1, tio 2, tio 1, tio 2, vai ser igual a zero. Uma coisa, Paulo deixa vocês usarem calculadora à vontade, então vocês vão poder estar usando a função solver da calculadora sem problema algum. Eu resolvendo isso aqui, um solver para x, eu vou encontrar muito possivelmente dois valores, um positivo e um negativo. A gente vai estar trabalhando com o valor negativo, certo? Com o valor negativo, o valor positivo. Então, x, portanto, x aqui igual a 0,00341 metros. Então, essa distância aqui é 0,041 metros. Aí, quais são os próximos passos? Os próximos passos é justamente calcular o momento de inércia dessa minha seção aqui transformada. Para calcular o momento de inércia, eu vou fazer o seguinte. Teorema dos eixos paralelos. Teorema dos eixos paralelos. Pegando essa parte superior. Bora lá. Vou dividir em três partes. Eu vou dividir nessa parte aqui. Eu vou chamar de 1. Essa aqui eu vou chamar de 2. E essa aqui eu vou chamar de 3. 1, 2, 3. Certo? Minha inércia vai ser justamente o somatório de I1 mais I2 mais I3, certo? Primeiro, I1. Quem é I1 aqui? Teorema dos eixos paralelos. A minha base, que mede 0,55 vezes a minha altura de 0,1 ao cubo, dividido por 12, mais a minha área, vezes a distância ao centroide ao quadrado. Qual é a distância ao centroide ao quadrado? É justamente 0,05 mais essa distância x que eu achei. Então, 0,05 mais essa distância x de 0,00341 ao quadrado. E agora, mais, vou colocar embaixo aqui, senão não vai caber. Dessa parte, 2 aqui, da mesma forma, a base, que é 0,15 vezes a altura aqui que é x, 0,00341 ao cubo, dividido por 12, mais essa área 0,15 vezes 0,00341 vezes a distância ao centroide, ou seja, x dividido por 2, vai ser igual a
0,00341 dividido por 2 ao quadrado. Olha, tenham muito cuidado nesses termos, porque senão qualquer coisinha erra com uma facilidade enorme. Então, é preciso ter cuidado, olhar termo por termo, ok? Mas, agora prestem muita atenção nessa parte. Teorema dos eixos paralelos para essas seções infinitesimais. Isso aqui é uma seção infinitesimal. Eu não tenho base, eu não tenho altura, eu só tenho a área. Como é que eu faço quando eu tenho só a área para jogar o momento de inércia no teorema dos eixos paralelos? Essa parte aqui, teorema dos eixos paralelos, bora lá. I vai ser igual a I e x mais a área vezes o comprimento ao quadrado. Isso aqui, essa parte, ela zera. Mas essa aqui não. Porque eu tenho uma área que eu já descobri e tenho a distância dessa área ao centroide. Ou seja, isso aqui vai ser igual a zero, mas isso aqui eu vou possuir. Então eu vou levar em consideração só essa parte do meu cálculo. Então, mais a área transformada. Qual é essa área transformada? A linha. A linha vale quanto? Cadê? Eu já anotei tanta coisa aqui. 7,41 vezes 10 a 3. 7,41 vezes 10 a menos 3 vezes a distância ao centroide. Qual é a distância ao centroide? 0,4 menos x dividir 0,4 menos x, só isso, certo? Ao quadrado, vezes 0,4 menos x, 0,00341 ao quadrado. Ok? Deixa eu só pegar uma anotação antiga minha para ter esse problema já resolvido, para não ter que fazer essa conta toda, senão vai demorar um certo. O espelhinho ficou. Cadê? Bem liso, depois do lado começou a crescer. Foi. Nada encheu. Pronto, isso aqui vai me dar um momento de inércia que vai valer 1,368107 vezes 10 a menos 3 metro a quarta, ok? Agora, eu tenho que calcular as minhas tensões. O que é que ele me diz aqui no meu problema? Ele me diz que ele quer que eu dê o momento, sabendo que a tensão admissível no aço é igual a 280 MPa e a tensão admissível no concreto é igual a 21 MPa. Ele tá no bagulho da Petrobras, fazendo pesquisa. O que quer dizer uma tensão admissível? Quer dizer que a máxima tensão que a minha estrutura deve suportar para o aço é 280 megapascal e a máxima tensão que minha estrutura deve suportar para o concreto é 21 megapascal, certo? Então a gente vai ter que fazer o quê? Temos que fazer que Só porque o professor, ele faz um método diferente, fazendo um método diferente que ele aprendeu, porque eu acho tensão, é mais trabalhoso, mais grande. vou começar aqui pelo concreto. Tensão concreto máxima. Resistência 1. Tinha um monte de gente que você monitorou, o professor falou, vai ser você. Pronto, acabou. Vou colocar um C. Tensão concreto máxima. Ela tem que ser. O professor de resistência foi e roubou ele. Como tem resistência, ele foi muito resistente.
segundo agora foi monitor de resistência 2. igual Você foi botando como monitor. a monitor. o momento vezes Aí ela a deu distância muito mais dividido ele dá até por a inércia, segundo e o resto vai prática. e ela tem que ser menor que igual a 21 vezes 10 Pra casa a 6, certo? Sim, Se eu tá gravado. jogar isso aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o meu momento vai ser igual vezes. Qual é essa distância? Essa distância é justamente essa distância máxima, tensão máxima é a tensão que tem nessa parte superior. Então vai ser o x mais 0,1, ou seja, 0,1 mais o valor de x. Qual é o valor de x? Jesus, que hora eu notei tanta coisa que eu nem vi. 0,00 341. 341, certo? Dividido por a minha inércia, eu vou colocar aqui 1,368 vezes 10 a menos 3. Portanto, eu vou achar aqui que o meu M, se eu fizer aqui, eu vou achar que, portanto, meu M tem que ser menor que igual a 277,825. Deixa eu ver se isso está certo. Tá. Kilonewton vezes metro. Lembrando que eu já estou colocando direto em quilonewton, certo? Agora, atenção para o aço máxima vai ser igual a mesma coisa. M vezes Y' dividido por I. Então, dessa vez, vezes N, porque a gente tem que encontrar a tensão na viga real. Então, eu preciso multiplicar. Eita, desconsiderei meu português. Para encontrar na viga real. Não esqueçam de multiplicar por N o que foi transformado para poder encontrar o valor real. Vezes N, isso tudo tem que dar menor que igual a minha tensão admissível de 280 vezes 10 a sexta. Então eu vou achar aqui que o meu valor de N é 200 dividido por 26,5 vezes M vezes essa distância Y. Qual é essa distância Y? Justamente vai ser a distância dessa área ao meu centroide, que é 0,4 menos X. Então vai ser 0,4 menos 0,00341 dividido por meu momento de inércia de 1,368 vezes 10 a menos 3. Isso tudo tem que ser menor que 280 vezes 10 a menos 6. Eita. Só trocando aqui, só para ficar 280 vezes 10 a menos 6. Então, vou achar aqui que M tem que ser menor que igual a 127,98 kN vezes metro. E afinal, qual vai ser minha resposta? Minha resposta vai ser o menor valor de M. Por quê?
o meu concreto ele suporta um valor maior que isso, mas o meu aço não vai suportar, ok? Então eu preciso escolher justamente o menor valor de M para minha seção, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui do que foi feito? Ok, eu vou considerar que não. Pessoal, nessa minha questão que eu resolvi aqui, o procedimento ele está correto, certo? Mas tem algum erro de cálculo aqui no meio. Antes de enviar, eu vou corrigir para vocês, para poder enviar, ok? Mas todo o procedimento aqui da 6.121, eu estou comparando aqui com a questão antiga, que eu já tinha respondido, o procedimento está correto, só que aqui pelo meio tem algum erro de cálculo. Aí eu vou corrigir antes de enviar, certo? Alguém tem alguma dúvida, qualquer pergunta, quer ver alguma outra questão, qualquer coisa assim? Até agora ele não deu, assim, absurdamente muito assunto. Eu acho que ele tá nessa pisadinha, meio de conversar a aula toda sobre programação e me enlouquecer. Mas deu para entender super, super bem o que tu falou, assim. Até então tá ok. A minha dúvida é só em relação a se tu vai recomendar a lista de exercício, tipo, eu acho que tu falou alguma coisa sobre, mas eu acabei não anotando. Olha, é o seguinte, período passado eu estava mandando umas listas de exercícios para vocês. Esse período eu não vou parar para elaborar mesmo listas de exercícios, porque o livro, em R1, o grande problema é achar exercícios. Mas em R2 tem muito exercício no Hibbeler e no Beer Johnson. E também no Sussinger, o segundo volume, que vai ser só para o final, quando a gente estiver trabalhando um princípio de trabalho virtual. Aí o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mandando toda semana para vocês as páginas para vocês estudarem teoria e alguns exercícios que eu proponho, mais ou menos de acordo com o que é cobrado na disciplina. Então, eu vou dizer, olha, igual eu mandei lá no grupo ontem, capítulo 6 do Hibbeler, terceira edição, capítulo 7, alguma coisa do Beer Johnson, sétima edição, exercícios tal, tal e tal, certo? Se vocês resolverem, fizerem aqueles exercícios, o Hibbeler tem o solucionário dele na internet, então dá para vocês resolverem de boa. O Beer Johnson também tem um solucionário, mas não é da versão que eu tenho no livro, só que dá para acompanhar também. Os solucionários eles são em inglês, mas eu mesmo não sei nada de inglês, mas por a matemática ser uma linguagem universal, então dá para ter uma compreensão. Então vocês resolvendo esses exercícios, acompanhando a teoria, acompanhando a monitoria, acompanhando o professor, então vai estar de boa, certo? E outra coisa, no Beer Johnson, as questões que eu mandei para vocês, tem algumas questões que vão pedir também o raio de curvatura. Desconsiderem essas partes de raio de curvatura e podem partir só para de fato essas questões de cálculo de tensão, porque até então não é do interesse de vocês essa parte de raio de curvatura, só vão ver mais à frente no conteúdo, ok? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que queira perguntar? Exercício ou qualquer outra coisa?